Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre termologia, mais especificamente a parte de termometria, relacionado a todos os fenômenos, na verdade, envolvendo calor e temperatura, suas diferenças, né, o que causam, enfim. Vamos começar aqui com o seguinte. Dentro dessa parte de termometria, o primeiro conceito importante que vocês têm que ter de maneira muito clara em mente é o conceito de que temperatura é uma grandeza diferente de calor. Necessariamente caracterizam grandezas diferentes. Possuem relação, mas são diferentes. O conceito de temperatura, ele vai ser caracterizado como a indicação do grau de agitação das moléculas, um grau de vibração dessas partículas. O conceito, por sua vez, de calor, ele vai ser compreendido como uma forma de energia, uma energia que transita, uma energia que se desloca, uma energia que se move. Tá? Então vamos entendê-lo como sendo apenas uma forma de energia em trânsito, uma energia em movimento, literalmente. Bom, para o conceito de temperatura, como ele tem relação com esse chamado grau de agitação, nós vamos entender observando mais especificamente ou de uma maneira microscópica, tá, a substância ou uma mesma substância em fases diferentes. Por exemplo, se imaginarmos uma substância na fase sólida, uma mesma substância na fase líquida e uma mesma substância na fase de vapor. As moléculas que compõem esta substância nessas fases diferentes, elas apresentam diferentes graus de agitação, diferentes graus nesta vibração. Consequentemente, podemos notar que a substância na fase sólida apresenta um grau de vibração menor do que a substância na fase líquida. As moléculas que compõem a substância na fase sólida não se deslocam dentro do meio material. Na fase líquida, esse deslocamento, esse escoamento das partículas ou das moléculas, ele ocorre com uma velocidade relativamente baixa, se comparado com a fase de vapor, onde essa vibração é maior ainda e, por sua vez, ela apresenta uma maior velocidade de deslocamento, tá certo? Então, comparando essas três fases da substância, podemos imaginar que a substância que apresenta essa menor vibração, a substância na fase sólida, é a substância que apresenta, consequentemente, a menor temperatura. Para a fase de vapor, é onde nós temos uma maior agitação e, consequentemente, a substância na maior temperatura possível, ok? Agora vamos pensar no conceito de calor. Vamos observar o seguinte. Dentro deste conceito de calor, podemos imaginá-lo como sendo essa energia em trânsito e que se desloca sempre em um mesmo sentido. Ou seja, do corpo que apresenta a maior temperatura para o corpo com a menor temperatura possível. Então, comparativamente, se observássemos dois objetos, dois corpos, como este corpo A e B, podendo estar em uma mesma fase ou não, mas as moléculas que compõem este corpo, elas vão apresentar diferentes vibrações, diferentes agitações. Por exemplo, o corpo A apresentando uma vibração um pouquinho maior do que a vibração do corpo B, caracteriza necessariamente que este calor flui, que este calor se desloca do corpo que apresenta esta maior agitação para o corpo com menor agitação. Neste caso específico, podemos imaginar o calor fluindo do corpo A para o corpo B. O calor se deslocando deste corpo A em direção a este corpo B. O calor, já que é conhecido como uma energia que transita, uma energia que se desloca, ele sempre se move do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Mas essa passagem de calor, esse deslocamento do calor, ele não é eterno. Ele vai acontecer até qual instante? Até que momento? Essa passagem, esse deslocamento dessa energia, ela ocorre até o instante em que os corpos apresentam a mesma vibração, uma mesma agitação. Ou seja, atingem o que nós conhecemos como um equilíbrio térmico. Este equilíbrio térmico atingido pelo corpo, ele vai ser caracterizado
como o instante em que os corpos envolvidos atingem uma mesma temperatura final. Ou seja, esta passagem, este fluxo de calor, como vocês podem notar, ocorre porque o corpo A tem temperatura maior do que o corpo B. Porém, se esta agitação tornar-se a mesma, se os dois corpos passarem a apresentar o mesmo grau de vibração, o mesmo grau de agitação, nós podemos dizer que eles apresentam um equilíbrio térmico e, portanto, cessa-se esse deslocamento de calor de um corpo para outro. Isto ocorre no exato momento em que as temperaturas dos dois corpos tornam-se iguais, ou seja, adquirem a mesma vibração, a mesma agitação, ok? Pensando nessas temperaturas, como é que eu posso, observando essa parte de termometria, relacionar essas escalas termométricas todas que nós conhecemos? Primeiramente, eu queria que você compreendesse o seguinte conceito. Temperatura, ela não pode ser medida como, por exemplo, o tato. Você não pode encostar a mão no objeto e definir a temperatura de um determinado corpo. A sua mão não tem um visor caracterizando, olha, a temperatura é X, né? Este processo não ocorre. Então, para que a gente possa estar observando ou medindo a temperatura dos diferentes corpos, nós temos que fazer a utilização de um equipamento bastante específico, conhecido como termômetro. Os termômetros, eles podem aparecer de diferentes tipos, podem ser de mercúrio, termômetros de álcool, termômetros, enfim, de lâminas. Independentemente do tipo de termômetro envolvido, todos eles apresentam uma grandeza termométrica relacionada com a dilatação dos diferentes corpos, que é um efeito que o calor causa, o efeito que o calor traz nos diferentes corpos. Devido a essa dilatação que os corpos podem estar sofrendo, alguns indivíduos começaram a relacionar essa vibração das moléculas que vão aumentando, né, de acordo com esse calor que vai fluindo de um corpo para outro. Devido a esse recebimento de uma certa quantidade de energia, aumentando assim essa vibração, alguns corpos sofrem dilatações que são mais claras, como por exemplo no mercúrio, né, do que outros. Por isso, na confecção dos termômetros, temos as seguintes escalas termométricas para observarmos. Vamos acompanhar aqui, ó. Dentro dessas escalas termométricas, portanto, teremos as seguintes relações. Todas são confeccionadas com o mesmo objetivo. Ou seja, medirmos as temperaturas dos diferentes corpos, consequentemente, em função da dilatação que um corpo possa sofrer. Então, quando nós comparamos a dilatação que o corpo sofre com este grau de agitação, as escalas termométricas surgem e com diferentes valores porque temos diferentes escalas. Por exemplo, a escala mais utilizada é a escala Celsius, é a escala mais simples também. Temos uma segunda escala que é a mais importante, conhecida como escala absoluta, a escala conhecida como escala Kelvin, que não apresenta valores negativos para a sua medida de temperatura. Temos uma terceira escala bastante utilizada em alguns países, como os Estados Unidos, países de língua inglesa, né? Necessariamente conhecida como escala Fahrenheit. E uma quarta e última escala, pouco utilizada, mas vale a pena ressaltar, a escala conhecida como escala Réaumur. Dentro destas quatro escalas, todas têm o mesmo princípio de funcionamento. Ou seja, pega-se a substância água em dois pontos específicos, com a sua fusão e com a sua ebulição. A partir desses pontos de fusão e de ebulição para a substância água, necessariamente, nós conseguimos montar observar, na verdade, essas escalas termométricas, a Celsius, a escala Kelvin, a sua escala conhecida como Fahrenheit e, por último, essa escala pouco utilizada, como eu já citei, mas também vale a pena destacar, escala Réaumur. Dentro dessas escalas, todos esses pontos inferiores caracterizam a altura da coluna de mercúrio para, necessariamente, o ponto de fusão da substância. E este ponto superior, uma altura para a coluna de mercúrio relacionados com o seu ponto de ebulição. Quando a gente fala dessas quatro escalas termométricas, cada uma apresenta diferentes valores para os pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, Celsius preferiu adotar para o seu ponto de fusão o valor de 0 e para o seu ponto de ebulição o valor de 100 graus Celsius. A escala Kelvin, por sua vez, é adotada os valores de 273 Kelvin e de 373 Kelvin.
Conhecida como escala absoluta, por isso não usamos graus, essa escala não apresenta valores negativos de temperatura. A escala Fahrenheit, por sua vez, é adotada os valores de 32 graus Fahrenheit e de 212 graus Fahrenheit para esta escala. A escala Rémy, pouquíssimo utilizada, adota os valores de 0 graus e 80 graus para os seus pontos necessariamente de fusão e ebulição. Todas essas escalas apresentam diferentes intervalos de medidas. Por exemplo, a escala Celsius ela é dividida em 100 partes. A escala Kelvin, nas mesmas 100 partes. A escala Fahrenheit, por sua vez, em 180 divisões e a escala Rémy em apenas 80 divisões. Como relacionar cada uma dessas 4 escalas? A Celsius e a Kelvin é uma relação relativamente simples, porque você tem 100 partes e 100 partes, podemos pensar numa proporção de 1 para 1. A escala Celsius com a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin com a escala Fahrenheit, nós temos uma proporção de 1 para 1,8, porque esta escala Fahrenheit é dividida em 180 partes. Na escala Kelvin e Celsius com a escala Rémy, nós temos uma proporção de 0,8, já que essa última escala é dividida por apenas 80 partes. Ao invés de ficarmos pensando nessa relação de proporção de 1 para 1, 1 para 1,8 ou 1 para 0,8, criou-se uma equação para a gente relacionar essas 4 escalas conhecidas, as 4 escalas mais utilizadas, que é a seguinte. Um valor de temperatura desconhecido da escala Celsius, um valor de temperatura desconhecido da escala Kelvin, um valor de temperatura da escala Fahrenheit, também desconhecido, e mais um valor de temperatura desconhecido da escala Rémy, podem ser relacionadas da seguinte forma, através de uma proporção entre um intervalo menor de temperatura e um intervalo maior de temperatura. Se você pegar esses intervalos menores e dividir pelos intervalos maiores, nós conseguimos ter uma proporção, uma conversão de temperatura entre as 4 escalas aqui representadas. Começando com a Celsius, teremos neste intervalo menor essa divisão do ponto superior pelo ponto inferior para calcularmos esta pequena variação, este pequeno intervalo. Necessariamente teríamos Tc menos 0, caracterizando esse intervalo menorzinho dessa escala. O intervalo maior, ele vai ser dado como esse ponto de 100 menos o ponto 0. Este é o intervalo maior que nós obtemos para a escala conhecida como escala Celsius. Podemos pensar na proporção de um pedacinho dividido por um pedação. É o pequenininho dividido pelo grandão. Pensando desta maneira, temos na escala Kelvin a seguinte relação. Tk menos 273, caracterizando o intervalo pequeno, e 373 menos 273, caracterizando necessariamente o intervalo maior. Para a escala Fahrenheit, por sua vez, temos a relação do Tf menos 32 para o pequeno intervalo, dividido por 212 menos 32 para o maior intervalo. A escala Rémy, ela vai ser representada como pequeno intervalo de Tr menos 0, dividido pelo intervalo maior de 80 menos 0. Uma observação bastante importante. Se você observar esses fatores de divisão que nós temos abaixo das 4 escalas, teríamos a seguinte relação: 100 partes, 100 partes, 180 e 80 partes. Todos esses 4 valores, 100, 180 e 80, 4 valores porque temos 2 intervalos de 100 partes, todos são divisíveis por 20. Consequência disso, nós podemos simplificar esta equação e transformar numa equação geral que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, que seria a seguinte: Tc sobre 5 partes é igual a Tk menos 273, também dividido por 5 partes. A escala Fahrenheit seria representada por Tf menos 32, dividido por 9 partes, e a escala Rémy, dividido por apenas 4 partes. Esta é conhecida como a equação geral relacionando essas 4 escalas termométricas, tá certo? Dentro dessas 4 escalas termométricas ainda, podemos observar o seguinte: estes valores são especificamente indicados para valores de temperaturas absolutas. Por exemplo, hoje a temperatura na cidade X é de 20 graus Celsius. Se você quer descobrir essa temperatura de 20 graus Celsius em qualquer uma dessas 4 escalas,
Basta você pegar e substituir na escala desejada. Digamos assim, já que esta escala é utilizada para a sua temperatura absoluta, poderíamos relacionar esta escala necessariamente com qualquer uma dessas outras escalas. Digamos que você queira, como eu havia já citado neste exemplo para vocês, determinar a temperatura de 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Basta você pegar a escala a escala Celsius e relacioná-la com a escala Fahrenheit. Mais ou menos assim, como um exemplo para vocês. Observe. Se por acaso você tem essa temperatura da escala Celsius sobre 5, relacionada com a escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu não uso os 4 elementos desta equação? Não. Ela é uma igualdade de 4 termos, mas você sempre trabalha com apenas 2. Então, relacionando a escala Celsius com a escala Fahrenheit, podemos obter aqui a seguinte relação. A temperatura de 20 graus Celsius dessa escala, dessa cidade X, como neste exemplo, sobre 5, é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Desta forma, eu consigo determinar a temperatura da escala Fahrenheit nesta cidade X que nós estamos considerando neste exemplo. Simplificando 20 por 5, teremos aqui 4, sendo igual à temperatura da escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Relacionando ainda essa proporção destas temperaturas, poderemos, trabalhando com esta equação, efetuando essa multiplicação, chegarmos à seguinte conclusão. TF menos 32, que é igual a 4 vezes 9, 36. Portanto, posso garantir a vocês que a temperatura na escala Fahrenheit, se aqui nessa temperatura é de 20 graus Celsius, ela corresponde à soma desses valores 36 com 32, 68 graus Fahrenheit. Um exemplo para a gente mostrar uma aplicação prática dessa relação de proporção para a temperatura absoluta entre essas 4 escalas, ok? Quando a gente fala a respeito também de variação de temperatura, porque essas escalas que nós estávamos vendo até agora, elas só tratavam para a temperatura absoluta de um corpo. Mas muitas vezes você pode se deparar com questões onde vai haver uma citação, uma relação com a variação de temperatura em determinada região, né? Por exemplo, hoje a máxima vai ser de tanto e a mínima de tanto na escala Celsius, aqui para nós, mas isso pode ser comparado com qualquer uma dessas 4 escalas que eu acabei de mostrar. A variação de temperatura entre essas escalas, ela vai ser dada na mesma proporção. A variação de temperatura na escala Celsius sobre 100 partes, a variação de temperatura na escala Kelvin também por 100 partes, que são aqueles intervalos entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição da substância. Consequentemente, a variação de temperatura da escala Fahrenheit sobre 180 partes e a variação de temperatura da escala Rémy sobre as suas 80 divisões. Se você mais uma vez observar as 4 escalas, todas mais uma vez são divisíveis por 20, o que nos leva a uma variação de temperatura ou a uma equação simplificada sendo representada como ΔTc sobre 5, ΔTk também sobre 5, ΔTF sobre 9 e ΔTR apenas dividido por 4 partes. Esta é a relação que nós temos envolvendo a tal da variação de temperatura para uma dada região, a variação de temperatura para um determinado objeto, para um determinado corpo. Então, envolveu a palavra variação de temperatura, né? A sua temperatura foi elevada a D, a sua temperatura foi reduzida a D, tantos graus, necessariamente essa equação que pode ser relacionada envolvendo as 4 escalas termométricas aqui representadas, tá bem? Então, só utilizaremos esta equação quando houver esta variação de temperatura. Caso contrário, utiliza-se a primeira expressão para calcular o valor da temperatura absoluta deste corpo. Um exemplo para a gente praticar envolvendo essa relação dessas 4 escalas. Digamos que nós tenhamos uma variação de temperatura na cidade, vamos pegar um exemplo, Curitiba, né? A variação de temperatura na cidade de Curitiba sendo de, num dado dia, 15 graus na escala Celsius. Se tivéssemos que determinar essa variação de temperatura na escala Rémy, seria equivalente a quanto? Então, para este exemplo, nós podemos comparar mais uma vez da seguinte forma.
Para este exemplo, imaginem a sua variação de temperatura da escala Celsius, que é a variação de temperatura conhecida por nós, e queremos determinar essa variação de temperatura apenas da escala Rémy, simplificada por 4. Como nós conhecemos a variação de temperatura de 15 graus Celsius da cidade citada, conseguimos assim determinar a sua variação de temperatura da escala Rémy sobre 4, ok? Simplificando essa expressão, teremos 15 dividido por 5, apenas 3, e, portanto, podemos observar que nesta equação teremos a seguinte relação: 3 sobre 1, que é igual a ΔTR sobre 4. Multiplicando o cruzado mais uma vez, obtemos uma variação de temperatura da escala Rémy, sendo equivalente a 12 graus. 12 graus para a escala Rémy. Está aqui, então, uma aplicação dessa variação de temperatura. Muitas vezes essas escalas termométricas também podem ser relacionadas através de alguns gráficos, né? Gráficos, você consegue também extrapolar esses dados e até mesmo conseguir determinar essas variações ou as temperaturas absolutas por semelhança de triângulo dentro desses gráficos. Um exemplozinho para vocês aqui, ó, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Mais um exemplo, portanto. Podemos imaginar o seguinte: em um gráfico de temperatura da escala, digamos, Celsius, em função de uma escala arbitrária qualquer. Que escala arbitrária é essa? Sei lá, eu vou considerar como uma escala Tn qualquer, tá certo? Relacionando a escala Celsius com essa escala Tn, digamos que nós tenhamos uma curva característica para este gráfico, mais ou menos como esta. Adotando aqui alguns valores. Digamos que este 100 graus da escala Celsius corresponda a 150 graus nesta escala N. Podemos ainda dizer que essa temperatura de menos 50 graus na escala N corresponde necessariamente ao zero na sua escala considerada como escala Celsius. Toda vez que você se deparar com uma escala como essa, uma escala conhecida como escala arbitrária, só tem uma opção, um caminho a seguir, que é montar um sistema de proporção entre elas. De que forma? Da mesma maneira como eu já havia comentado com vocês, relacionando o pedaço menor com o pedaço maior. Então, vamos observar aqui o seguinte. Considerando, portanto, essa relação, esse exemplo que eu havia citado para vocês deste gráfico, nós podemos relacioná-lo montando dois termômetrozinhos muito semelhantes àqueles que eu já havia colocado nas escalas termométricas. Acompanhe aqui da seguinte maneira. Se eu pensar nesta escala considerada como uma escala Celsius e uma segunda escala considerada como uma escala N, tá certo? Graus Celsius, graus N. Havíamos representado os valores de 100 graus na escala Celsius, equivalente a 150 graus na escala N. Da mesma forma, quando a escala N tinha o valor de 50 graus negativo, a escala Celsius apresentava o valor 0 grau. Qual a relação entre as duas escalas? Para relacionarmos as duas escalas, mais uma vez, posso dizer que a temperatura em Celsius e a temperatura na escala N apresentam a seguinte relação de proporção, ou seja, o intervalo menor dividido por este intervalo maior, o pequeno sobre o grande, sempre dessa forma. O pequenininho em cima deste grandão, nesta relação de proporção, você consegue definir a sua relação envolvendo as escalas Celsius e a escala N. Acompanhe aqui, ó. Nós teremos para a escala Celsius Tc menos 0 dividido pelo intervalo maior de 100 menos 0. Para a escala N, por sua vez, esta relação de proporção será Tn menos o valor que nós temos aqui embaixo, menos 50. Por favor, preste extrema atenção. Não confundam por termos este valor negativo, não esqueçam desta relação de sinais envolvendo este valor, que é um valor abaixo de zero. Automaticamente o mesmo é válido para o intervalo maior. 150, o ponto superior, menos o ponto inferior, mais uma vez, de menos 50. A partir daqui, basta trabalhar com a equação e chegar à seguinte conclusão. Tc sobre 100 partes é igual a Tn menos e menos mais 50 dividido por 200.
Simplificando estes dois termos, teremos necessariamente a seguinte relação de proporção. 2 vezes a temperatura na escala Celsius corresponde à sua temperatura na escala N mais 50 unidades. É esta a equação de conversão entre as duas escalas, a escala Celsius e a escala N. Ok?